chegar ao conforto e ao desenvolvimento tecnológico e científico proporcionados pela refrigeração e climatização, um longo caminho foi percorrido. Depois de viver de um lado para outro como nômade, o homem fixou residência e passou a ter novas necessidades. Entre elas, a conservação de alimentos e também meios para a sobrevivência em climas hostis. A natureza oferece a neve e o gelo. No século XVI, europeus e asiáticos já resfriavam bebidas e estocavam os produtos da caça em buracos feitos no solo. A primeira fábrica de gelo foi criada pouco antes da primeira geladeira. Era um grande armário de madeira com isolamento térmico. Produzia o frio artificial através do armazenamento de blocos de gelo que tinham que ser repostos diariamente. O inglês Jacob Atkins patenteou a máquina refrigerante em 1834. Mas 42 anos depois, o francês Ferdinand Carré foi mais longe. Ele descobriu que o amoníaco é um fluido que mantém o abaixamento da temperatura ambiental e inventou aparelhos frigoríficos para a produção de gelo. Não demorou muito para que a carne produzida na Argentina fosse transportada gelada para a França. Em 1876, o navio chamado Frigorifique já cruzava os mares. Século XX. O desenvolvimento da eletricidade e descobertas de fluidos mais eficazes que o amoníaco possibilitaram a produção de refrigeradores, que são aparelhos em geral acionados por eletricidade e que conservam sob baixas temperaturas alimentos, medicamentos e outros produtos. Remover calor de um corpo ou ambiente transferindo-o para outro é o princípio da refrigeração. Aparelhos modernos são utilizados em quase todos os setores da vida moderna. Segundo o tamanho e a aplicação dos equipamentos, a refrigeração é classificada em doméstica, comercial e industrial. O avanço tecnológico melhorou a qualidade de vida. Modernos e sofisticados aparelhos produzem temperatura extremamente baixa, ocupam espaço reduzido, quase não fazem ruído, gastam pouca energia elétrica e são acessíveis a grande parte da população. Em estabelecimentos comerciais como este, o uso de refrigeração possibilita a venda de muitos produtos em condições perfeitas, com apresentação impecável. Se não fosse a indústria do frio, como poderíamos ter acesso tão fácil a esse queijo, ou a essa carne, ou mesmo a esse produto importado que veio de tão longe? Essa garrafa de cerveja, quando for servida num bar, estará geladinha, bem ao gosto do brasileiro. Na indústria, a utilização da refrigeração é muito importante para o funcionamento de diversos setores. Nesta indústria de alimentos, se não fossem essas enormes máquinas refrigeradoras, não seria possível a produção, já que a matéria-prima dos alimentos se alteraria com a proliferação de micro-organismos, provocando sua deterioração. Neste frigorífico, por exemplo, estão armazenadas as carnes que serão usadas para fazer vários produtos. Elas estão em instalações fixas, acionadas por motor elétrico. E o trabalho da refrigeração na indústria não para aí. Veja esses caminhões equipados com câmaras frigoríficas que vão levar os produtos aos pontos de venda e consumo. São chamados instalações móveis e também podem estar em navios, trens e aviões que transportam alimentos e outros produtos perecíveis. Esse caminhão frigorífico transporta sorvetes para várias cidades a muitos quilômetros da fábrica, com a garantia de que tudo vai chegar ao seu destino em perfeito estado. O ritmo de desenvolvimento no setor de climatização não fica atrás. Frio ou calor excessivos atrapalham muitas atividades profissionais e equipamentos considerados essenciais nesse final de século poderiam ser inviabilizados pelo desequilíbrio do clima. Mas a indústria do ar-condicionado pode controlar as condições de umidade, a pureza, a renovação e a movimentação do ar em ambientes fechados. A necessidade leva à sofisticação. E os avanços da indústria do ar-condicionado abraçam muitos setores da atividade humana. Para a climatização doméstica, são usados aparelhos pequenos, conhecidos como condicionadores de ar tipo janela, que esfriam o ambiente em regiões de temperatura alta e esquentam em lugares frios. A temperatura equilibrada contribui para o bom desempenho profissional e é essencial para a manutenção de equipamentos na área da saúde, lazer e prestação de serviços.
Os equipamentos podem ser de tamanhos variados. Na climatização industrial, a escolha dos equipamentos depende do grau de interferência no clima que se deseja. Na indústria alimentícia, por exemplo, as condições climáticas ideais para o preparo e armazenamento dos produtos têm que ser asseguradas para se evitar deterioração, desperdício e prejuízo. O uso do ar-condicionado nos meios de transporte também garante a qualidade de vida. Foi o tempo em que o profissional de refrigeração e climatização se preocupava apenas com a reparação e a troca de peças de equipamentos. Agora, ele entende os fenômenos que tornam possível a refrigeração e norteiam a sua atividade. Assim, trabalha com mais segurança. Você sabia que o refrigerador não coloca frio nos alimentos, mas retira o calor que existe neles? O calor é uma forma de energia que passa de um corpo para o outro quando a temperatura entre eles é diferente. E a transferência é sempre do mais quente para o mais frio. No sistema de refrigeração é colocado um fluido refrigerante que percorre todo o sistema, retirando o calor dos alimentos. Quando se liga o refrigerador na tomada, o fluido refrigerante, aqui dentro desse compressor, é comprimido com o movimento do pistão. Isso provoca uma força do gás nas paredes do compressor e, quando sai, está com a pressão e a temperatura aumentadas. Sob a forma de vapor e através do tubo de descarga, o fluido refrigerante inicia a troca de calor com o ar do ambiente externo, alterando a temperatura. Esta alteração de temperatura é provocada pela liberação de calor sensível. Daí, o fluido vai para o condensador, que é formado por esses tubos em forma de serpentina, com essa grade soldada na sua superfície, que atuará como dissipador de calor. Ou seja, o calor é jogado para o ambiente externo, que está menos quente. É importante notar que desse calor dissipado, cerca de 25% é calor gerado pela compressão e 75% é calor retirado dos alimentos e do compartimento interno do refrigerador. O gás que está no condensador troca calor com o ar. Fica então mais frio e passa para a fase líquida. Essa mudança de fase é provocada pela liberação de calor latente. Continuando o caminho, o gás refrigerante passa pelo filtro secador, que bloqueia qualquer impureza, e entra no tubo capilar, ou dispositivo de expansão. Ao passar por esse dispositivo de expansão, entra no evaporador e fica com baixa temperatura e baixa pressão. Aqui está o evaporador, ou congelador. Nele, parte do fluido evapora, baixando a temperatura do restante. O fluido, com temperatura mais baixa que a do ambiente interno, absorve o calor que vem dos alimentos e evapora. Em forma de vapor, é aspirado pelo compressor, reiniciando o ciclo. O calor dos alimentos sobe para o congelador porque o ar quente, menos denso e mais leve, sempre sobe. Por isso, o congelador geralmente está na parte superior do refrigerador. Esse processo de movimentação do ar no gabinete, formando corrente e transferindo calor, é chamado de convecção natural. Está aí o ciclo de refrigeração. Existem vários fluidos refrigerantes e cada um tem a sua pressão e temperatura de condensação e de evaporação. Como você já viu, no ciclo, a pressão e a temperatura estão extremamente relacionadas. Veja nesta tabela, que é um dos instrumentos de trabalho do profissional de refrigeração, a relação entre temperatura e pressão de evaporação do R12. À pressão de 9,2 psig, a temperatura de evaporação se dá a 17,8 graus centígrados negativos. Já a pressão de 21 psig, sua temperatura de evaporação é de 6,6 graus centígrados negativos. Para se medir a temperatura ambiente, usa-se termômetros.
No termômetro, podem ser adotadas várias escalas. No Brasil, que segue o padrão métrico decimal, usa-se a escala Celsius. A pressão atmosférica pode ser medida, e o instrumento para isso é o barômetro. Em um refrigerador, o fluido exerce uma pressão sobre as paredes da tubulação. Essa pressão, por estar em recipiente fechado, é medida com um instrumento chamado manômetro. A pressão pode ser expressa em libra por polegada quadrada, em pascal, em bar, que são unidades de medida. O refrigerador é alimentado por energia elétrica através do fio condutor. A energia chega ao compressor, que inicia o ciclo de refrigeração, ao termostato, que controla a temperatura interna, e à lâmpada, que acende ou apaga, dependendo do contato da porta com o interruptor. O termostato tem um bulbo ligado ao evaporador. Quando é atingida a temperatura programada dentro do refrigerador, ele desliga, ou seja, corta a energia que alimenta o compressor. A energia elétrica é, então, o ponto de partida para a refrigeração. A eletricidade é consequência da movimentação dos elétrons, que formam, junto com os prótons e os nêutrons, entre outras partículas, o átomo. Os prótons e os elétrons têm cargas elétricas diferentes. Por convenção, o próton é positivo e o elétron negativo. A eletricidade é uma forma de energia e pode ser obtida através de várias fontes. A fricção é uma delas. Quando atritamos um pente com o cabelo e o colocamos próximo a pedaços de papel, podemos observar que os mesmos serão atraídos pelo pente. A pressão, o calor, a luz, magnetismo, as hidrelétricas e a ação química são mais alguns exemplos de fontes de eletricidade. O primeiro gerador de eletricidade foi a pilha elétrica. Ela foi inventada pelo físico italiano Alessandro Volta no começo do século XIX. A experiência foi muito importante porque mostrou que é preciso estabelecer uma tensão elétrica ou uma diferença de potencial para a geração de eletricidade. Na natureza, temos a eletricidade estática. Por exemplo, o vapor de água forma nuvens com regiões carregadas negativamente e regiões carregadas positivamente. Ao se aproximarem umas das outras ou da Terra, as cargas negativas são atraídas pelas cargas positivas, formando o relâmpago. A eletricidade dinâmica é obtida artificialmente. Numa hidrelétrica, por exemplo, a água é armazenada na represa, constituindo-se em energia potencial. Ao descer pelas tubulações, transforma-se em energia cinética, chegando às turbinas, onde se transforma em energia mecânica. O gerador de eletricidade acionado transforma a energia mecânica das turbinas em energia elétrica, passando para o transformador de alta tensão. Os cabos suspensos conduzem a energia elétrica do gerador até as cidades, onde passa por uma estação de transformação para baixa tensão. A partir daí, a energia elétrica é distribuída através de cabos para as residências e indústrias, onde é transformada em energia mecânica através dos motores, em energia calorífica e luminosa pelas lâmpadas, em energia sonora pelo rádio e televisão e em produção de frio pelo refrigerador. Em um refrigerador, a energia elétrica é transformada pelo motocompressor em energia mecânica, que depois é transformada em energia térmica ou calorífica. O processo de transformação da energia elétrica em outra forma de energia é chamado de trabalho elétrico. E a quantidade de trabalho de um aparelho em determinado tempo e a partir de uma quantidade de energia é a potência elétrica. Essa lâmpada consome 200 watts e produz mais luminosidade que esta outra, de 60 watts. Elas têm potências diferentes. A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Nessa lanterna, vemos um circuito elétrico simples, onde temos o gerador criando uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor, produzindo a corrente elétrica. A carga é representada pela lâmpada e o interruptor pelo botão, que abre e fecha o circuito elétrico.
O que muda nos circuitos elétricos é a forma de ligação entre os componentes. Uma forma é o circuito em série, onde as cargas ou consumidores dependem um do outro. Se um for desligado, outros se desligarão. Na sua casa, você pode apagar uma lâmpada sem que outros equipamentos elétricos sejam desligados. Trata-se do circuito paralelo. Nesta planta elétrica de casa estão projetados vários circuitos e cada um é um ramo do principal. A corrente elétrica vai se dividir pelos vários ramos do percurso e o valor da intensidade da corrente não será o mesmo, porque existem resistências. Se for desligado um componente, a corrente deixa de circular apenas no ramo em que ele se encontra. Já num circuito misto, parte dos componentes são ligados em série e parte em paralelo. O profissional mede a potência, a resistência, a corrente e a tensão num circuito. Tudo isso é possível com instrumentos medidores. A tensão elétrica é medida pelo voltímetro. Ele deve ser ligado em paralelo entre os pontos em que se deseja medir a tensão. Neste caso, a voltagem, que é a diferença de potencial entre os dois pontos do circuito, é de 127 volts. Esse outro instrumento é o amperímetro. Ele mede a intensidade da corrente elétrica. Neste refrigerador, por exemplo, a quantidade de carga elétrica que passa no condutor é de 1,55 amperes. A resistência também pode ser medida. Quanto maior o valor da resistência, menor o valor da corrente elétrica. O ohmímetro pode ser utilizado para medir a resistência ôhmica da bobina do motor e está marcando 6,6 ohms. O watímetro mede a potência elétrica. São 140 watts. Geralmente, todo aparelho elétrico apresenta uma etiqueta, onde o fabricante especifica a tensão e a ciclagem em que deve operar e também a corrente ou potência que consome. A indústria moderna utiliza em larga escala as propriedades magnéticas dos materiais em motores e geradores elétricos. Os materiais imantados também são usados em instrumentos de medição e de transmissão de sinais eletrônicos. Todo condutor de eletricidade, quando eletrizado, gera ao seu redor um campo magnético. A intensidade desse campo varia de acordo com a intensidade da corrente que por ele circula. No motor do compressor, as bobinas são usadas para se obter um campo magnético mais potente. Elas são ligadas a uma rede elétrica e formam um campo magnético girante, que movimenta o rotor, que por sua vez movimenta o compressor. No núcleo da bobina, o material usado é ferroso. Bobina mais núcleo de material ferroso constitui o eletroímã. A procura constante por melhores condições de vida leva o homem nesse final de milênio a superar desafios. As tendências da refrigeração e da climatização mostram que alguns deles já estão resolvidos. A liofilização é um bom exemplo. A salsinha desidratada e os alimentos de preparo instantâneo são os liofilizados mais conhecidos atualmente. O método é bastante utilizado também nos bancos de sangue para a conservação do produto que vai salvar vidas. A criogenia é a técnica para a produção de baixíssimas temperaturas com o uso de gases naturais, como gás carbônico, nitrogênio e o oxigênio presentes na atmosfera, resolvendo um problema ecológico. Em processo industrial, eles são transformados em líquidos que substituem o CFC, gás artificial usado em refrigeradores nocivo à camada de ozônio porque provoca o aquecimento da Terra, o temível efeito estufa. Já existe um pacto para que países desenvolvidos parem de fabricar e importar produtos com CFC, contribuindo para a qualidade de vida no planeta azul. Enquanto isso, a refrigeração termoelétrica já vem substituindo o uso do gás nocivo. É um método que usa semicondutores e corrente elétrica para a produção do frio. Você deve saber reparar uma máquina de refrigeração usando métodos adequados que possibilitem o funcionamento perfeito com economia. Mas se você quer mesmo estar em dia com seu tempo, tem que participar da luta pela qualidade de vida. Prepare-se com confiança e consciência e garanta um bom desempenho profissional.
Esperamos que você tenha gostado desse primeiro vídeo e adquirido uma noção geral sobre mecânica de refrigeração e ar-condicionado. Não se separe da apostila impressa que você recebeu com essa fita. Ela é muito importante para dar mais detalhes e explicações sobre os assuntos apresentados nesse vídeo. Uma boa sorte para você no começo dessa nova empreitada.